A paz de Senhor Jesus, mulheres abençoadas, estou aqui de volta. E hoje, o nosso último podcast do ano 2025, né? Reconectadas com Deus. Estou muito feliz diante de tudo que nós vivenciamos esse ano 2025. Todos os convidados que passaram por aqui. E que você fique bem ligadinha, porque tá um podcast muito especial. Hoje está explanando sobre uma mulher da Bíblia que tem tudo a ver com o tema que foi o tema escolhido por Deus para o nosso último podcast do ano, que é o tema Mulheres Vivendo um Propósito de Vida, que Deus determinou para cada um de nós. Então, fica ligadinho aí, que vamos começar o episódio especial de final de ano. Então, amadas, quando nós falamos de propósito, muitas vezes, né, as mulheres ficam a indagar, será que estou vivendo meu propósito? Porque pensam que quando se está relacionado a propósito de vida apenas é com relação de destaque, de posição, de cargo e esquece que tem um processo para você viver o propósito para o qual Deus te chamou. E mais do que viver o processo e viver o propósito para o qual Deus te chamou, talvez você esteja aí, está acabando um ano, começou o ano e você está aí se perguntando, meu Deus, será que eu estou vivendo meu propósito de vida? Porque você não está entendendo que existe um processo e que não é sobre receber uma exaltação antes do tempo de Deus ou uma missão, como a mulher que vamos estar abordando neste dia no episódio do podcast, mas sim sobre quem você primeiramente é em Deus. Então, propósito está muito mais relacionado à sua comunhão com Deus, quem você tem se tornado em Deus, a tua submissão ao Senhor, né? Porque a gente precisa também estar atenta, os nossos ouvidos estar sensíveis para submetermos ao que Deus tem para nossas vidas e orarmos a vontade de Deus para nossas vidas e não as nossas vontades. Quando a gente começa a orar a vontade de Deus para nossas vidas, quando a gente está sensível com um relacionamento íntimo com o Pai, a gente começa a entender que estamos começando a viver o propósito que Ele tem para nossas vidas. E eu quero trazer uma história muito conhecida para vocês de uma mulher que é um exemplo de vida com propósito. Quem entendeu o propósito de Deus para a vida dela? O propósito pelo qual Deus tinha colocado ela naquela geografia. Então, hoje eu quero falar sobre Esther. A rainha Esther. Mas, lembrando que o nosso propósito não começa tudo mil maravilhas, né? Tudo pronto, no pódio, com a coroa, não. O propósito na vida de Esther começou no seu anonimato. Uma jovem órfã, uma jovem improvável, uma jovem que não tinha perspectiva de futuro. E ali Deus usa seu tio Mardoqueu, né? Que a criara como filha. E até no nome de Esther tinha um propósito de Deus. Por quê? Porque o nome dela era Radassa, que quer dizer pequena murta. Aquela flor que resiste ao deserto. Né? Se você for estudar a planta murta, você vai saber o quanto ela é resistente, o quanto ela é resiliente no deserto para florescer. Então, não fique questionando se Deus tem algum propósito na sua vida, porque você está passando por alguns desertos na sua vida. Por quê? Porque os desertos das nossas vidas é justamente para nos prepararmos para vivermos o propósito de Deus para nossas vidas. Então, seja como Esther, suporte, seja como essa murta, que suporta o processo, suporta o calor, suporta o deserto, mas sabe que Deus tem uma finalidade, tem um propósito para cumprir. E ela não se perdeu quando ela chegou no palácio. A importância de você saber do seu propósito de vida, para que você não se perca diante das oportunidades, das portas que o Senhor abre na tua vida, das pessoas, das conexões que Deus vai te apresentar. Então é muito importante você estar firme no propósito que Deus tem para você. E assim foi a vida de Esther. Esther, quando chega no palácio, ela passou por um tempo de preparação, um tempo doloroso. Não era aquelas perfumarias e só apenas joias, não. Aquele período foi quando ela estava prestes a se apresentar com as outras candidatas para o rei. Mas os 12 meses de processo diz que tinha que tirar todas as impurezas dos corpos das jovens. Né? Então, elas se submeteram a tratamentos de vapor, de muito calor, de muito aquecimento, como se fossem aquelas saunas que elas entravam para se prepararem, para tirar, extrair todas as impurezas do corpo. Imagine só, uma jovem órfã,
de um lugar simples, totalmente improvável. Não sabemos a idade de Esther, mas sem muitos recursos pelo seu histórico de vida e família. Imagina o quanto Esther não teve que se submeter a esse tratamento de purificação para receber os ungüentos, para receber os óleos, para receber tudo aquilo que ela precisava, para se preparar para ir ter com o rei, junto com as outras candidatas. E eu quero crer, amados, que tinha mulheres jovens muito mais bonitas do que Esther, com peles muito mais bonitas, viçosas, brilhosas, mas o Senhor tinha um grande propósito a realizar através da vida de Esther. E quando Deus tem um propósito para realizar em nossas vidas, só eu e você pode atrapalhar esse propósito, mais ninguém. Então, quanto nós precisamos estar atentas ao propósito das nossas vidas, porque ninguém tem o poder de atrapalhar esse propósito, a não ser eu e você. Então, que você fique sensível ao chamado e o propósito na tua vida. E Esther entendeu que não era sobre ela, sobre o palácio, sobre as iguarias do rei, sobre a vida que ela ia receber ali, de tratamento, de servas à sua disposição. Mas Esther entendeu já no processo que Deus tinha algo específico através da vida dela e daquela coroação de rainha. Eu tenho plena convicção que Esther já tinha no seu coração que ela seria escolhida. Que ela estava ali porque Deus tinha um propósito de colocá-la como rainha para salvar um povo, o seu povo. E ela não revelou sua identidade, porque ela guardou aquele propósito com seu tio Mardoqueu. E é tão interessante que aqui no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, quando Mardoqueu manda falar para Esther o que a mãe está tramando ali para exterminar o povo, e ele diz assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua casa e teus pais perecereis. E quem sabe se não é para tal tempo que Deus te fez chegar ao reino. Aleluia. E a gente sabe que muito se fala em propósito, muito se fala em conexão, muito se fala em network. Mas como está teu network com o Pai? Como está teu propósito com o Pai? Porque Deus, Ele vai colocar as pessoas certas no network. Como eu estava escutando hoje pela manhã. Cuidado com o teu network. Porque muitas vezes o nosso network pode colocar a perder os propósitos de Deus nas nossas vidas. Porque quando Daniel foi instituído rei, né, ali, príncipe, quero trazer esse gancho aqui que deu muito forte no meu coração. Ele escolheu Sadraque, Mesaque e Abednego. Instituiu ali. Por quê? Porque ele tinha um network com propósito. Então, olha o que Deus está dizendo para você. Tenha um network com propósito. Esther, ela tinha um network com propósito. Por quê? Porque Esther era uma mulher reservada, uma rainha reservada. E quando ela chama aquelas criadas ali para fazer aquele propósito de oração e de jejum, é porque nós precisamos de network com propósito. Para estarmos orando, apresentando o jejum na mesma visão, no mesmo foco. Tenha cuidado, porque muitas vezes você pode receber conselhos que podem destruir tua vida, teu destino. Porque vai ser conselhos errados, fora de propósitos para tua vida, para o teu casamento, né? Então cuidado com quem você está se aconselhando. Porque ela estava no palácio, mas ela continuara a se aconselhar com seu tio Mardoqueu. Aquele que deu destino para ela. Aquele que a escreveu naquele concurso com as outras jovens. Aquele que estava direcionado por Deus. Porque ele entendeu que Deus tinha um plano na vida de Esther. E que através de Esther, Deus iria revelar o propósito lá na frente. E foi o que aconteceu. Então ele disse, olha Esther, não pense que se você se calar, Deus não vai levantar livramento de outro lado para os judeus, para nós. Não pense, não se engane. Por que ele precisava falar isso? Porque ele não sabe como é que estava aqueles dias de convivência, aqueles anos de convivência, Esther dentro do palácio. Então ele não sabia como Esther estava. Se Esther tinha permanecido ainda focada no seu propósito, na sua identidade, na sua origem.
Então ele precisava liberar uma mensagem para ela, para trazer uma exortação, um despertamento para ela. E eu tenho certeza que esse podcast aqui é um despertamento para a tua vida também. Se Deus fez eu abrir esse parênteses para network e conselhos, com quem você tem se aconselhado, cuidado. Porque Mardoqueu não tinha estudo, mas ele tinha direção de vida para Esther. Ele tinha orientação divina para Esther. Não é sobre ter PhD, ter doutorado, não, ter mestrado, não. É sobre ter propósito e direção da vontade de Deus para nossas vidas. E eu também posso trazer outro exemplo de outra mulher também, que teve uma mentoria com a sua sogra, Ruth. A Orfa voltou lá para o seu povo. Ela fez a escolha dela. Mas a Ruth disse, eu quero ficar debaixo da tua mentoria. Eu quero ficar debaixo dos teus conselhos. Porque eu sei que você é uma mulher sábia. Eu sei que você é uma mulher temente. Eu conheço o teu Deus. A partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E para onde você for, eu irei. Não me apartarei de ti. E você vê como é importante você ser mentorada por uma mulher de Deus, por um homem de Deus, que está na direção de Deus, para o propósito de vida para você. Ela chega ali também como uma mulher improvável, estrangeira, em Belém, mas ela senta e recebe toda a instrução da sua sogra Noemi. E ela diz, farei, né, conforme tudo que a senhora está mandando. E ela segue passo a passo. E qual foi o destino de Ruth? Casou com Boaz. Virou princesa. Virou dona das terras. Saiu do anonimato. Catadora de espigas. Você entende que Deus tem um propósito para revelar em nossas vidas e para executar. Mas para isso, precisamos estar posicionados para viver esse propósito. E não perder nossa essência. Porque não é sobre aparência, nem sobre ostentação, nem sobre riqueza, é sobre essência. É sobre fidelidade ao propósito de Deus para nossas vidas. E assim foi Esther, foi Daniel, foi seus amigos, foi Ruth, Débora e tantas as mulheres que nós falamos aqui durante esse ano do podcast. Então fique atento ao propósito de Deus para a tua vida. Ele vai se revelar. Só basta você estar atento. Estamos aqui caminhando para o nosso final do podcast, última edição do ano 2025, com muita gratidão. E a palavra de Deus, ela não se renova. Ela nos renova. Por que ela não se renova, missionária? Porque ela não envelhece. Em todo o tempo a palavra de Deus é viva e eficaz em nossas vidas. Ela nos renova. Ela não se renova, ela nos renova. E aproveitando esse versículo, né, que eu acabei de explanar aqui para vocês, Esther 4:14, não está só lá atrás para Esther. Também Deus te pergunta neste dia, quem sabe que não foi para esse tempo que Deus te levantou? Quem sabe não foi com um propósito que Deus está permitindo você passar por todo esse seu processo? Toda essa turbulência, tudo que você está atravessando. Ao invés de você reclamar, peça para Deus te mostrar qual finalidade, qual propósito com essa dor, com esse sofrimento, com essa situação, com essa geografia. Se você precisa abandonar alguma geografia, se você precisa recomeçar, mas recomeçar da maneira certa, como Ruth. Não é sobre só recomeçar, é sobre recomeçar certo, acertar. Se você realmente precisa tomar uma decisão que não vai comprometer sua salvação, que não vai comprometer a salvação do seu povo, uma geração que está em jogo, como a vida de Esther, porque se Esther tivesse esquecido, tivesse ignorado o recado, não tivesse jejuado, não tivesse se preparado, não tivesse orado, ela ia entrar na presença do rei e talvez o rei não estendesse o cetro para ela, porque ela não tinha se preparado para estar na presença do rei, sem ser chamada. Então, entenda que o deserto não é para nos destruir, é para nos preparar, para vivermos o propósito de Deus. E digo mais, o que mais está machucando você, onde mais você está sendo ferida, é onde Deus vai te usar, um propósito. Porque assim Ele falou comigo hoje, filha, aonde está doendo, é onde eu vou curar, porque é o meu propósito para eu te usar. E eu disse amém, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, porque é tão fácil louvar, é tão fácil declarar dos lábios para, da boca para fora, eis-me aqui, Senhor. Mas
Quem sabe Deus não está te chamando, como chamou Esté aqui. E ela, verdadeiramente, ela disse: eis-me aqui, Senhor, para cumprir teu propósito. Vou me apresentar ao rei. Se eu morrer, perecer, pereci. Determinação no propósito. E aí, qual foi o desfecho? Esté se apresenta e o rei pergunta: que queres que eu te faça? Até metade do reino te darei. Qual a tua petição? Mas Esté entendeu. Uma mulher que tem propósito sabe a hora de revelar. Esté entendeu que não era naquele primeiro momento para ela revelar a petição. E Esté oferece outro banquete. Ela oferece um banquete, perdão. Aí ele que queres embriagar, tomado pela alegria do Senhor, né? Vislumbrado ali com a beleza de Esté. Eu quero crer que Esté estava tão irradiante com o brilho do Espírito, porque uma mulher que tem propósito, ela brilha. Ela é farol, ela é direção na vida das pessoas. E Esté entendeu que não era naquele momento, e Esté prepara outro banquete, estrategicamente. E quando ela prepara o outro banquete, chegou o tempo dela revelar a sua petição. E mais, ele foi tão profundo que Esté, né, Amã, chora, se desespera, e ela ficou ali, ó. Sabe qual outra lição que Esté nos dá? Uma mulher que tem propósito não pode estar misturando emoção com razão. Né? Então a gente vê tantas mulheres aí, Deus até tem um propósito na vida dela, mas ela se comporta de forma adolescentes, por impulsos, no emocional, com a instabilidade emocional, com a carência. Então elas não se comportam de forma adulta, elas não se comportam de forma com uma mulher com propósito. Então ela não tem estabilidade emocional. Né? Então, Esté, ela mostra que ela tinha estabilidade emocional, porque ela não se comoveu do cenário de Amã. Ali era uma farsa, gente. A mãe estava ali chorando, tudinho, mas a mãe não estava arrependido, não. A mãe estava ali encenando. E Esté, ela soube agir pela razão. Ela não teve compaixão, porque ele não merecia compaixão. Porque ele estava pronto para exterminar todo o seu povo. Entende? E muitas vezes a gente leva pela emoção. E muitas vezes, né? Quero abrir esse parênteses aqui. O seu esposo tá com a razão. Tá te dando a direção. Olha, tu tem que parar de usar o emocional. Vamos usar a razão aqui, rapaz. Você não tá vendo que a gente vai se prejudicar? Você não tá vendo? E muitas vezes a mulher tá pro lado emocional. E Deus está usando o esposo, Deus está usando o filho, Deus está usando a mãe, Deus está usando o pai, Deus está usando o sogro, Deus está usando a sogra, Deus está usando... E ela vai agindo pelas emoções. Não, agir pela razão, agir pelo que é correto, né? Então, o que aconteceu? Se Ruth fosse agir pela emoção também, ela ia perder aquela oportunidade de casar com Boaz. Mas ela agiu pela razão, pelo que era certo. A mentora dela, a sogra, disse: olha, filha, ele não é o remidor. Tem outro na vez. Então você vai cobrir os pés, ficar na ira, quando ele estiver, né, tomar o vinho, vai ficar na ira, e aí você vai descobrir e tal, e quando acordar, você vai estar aos pés dele, porque simbolizando que você deseja que ele te resgate, seja teu remidor, que é uma tradição. Só que ele não é o da vez. Existe outro na vez. Razão. Cumprir etapas. Não pule etapas. Use a razão. E ali o que acontece? Ela cumpre como a sogra tinha orientado. E ele fala com outro remidor, o remidor fala: não quero. Passa para você. E ali ele casa e pede a mão de Ruth em casamento. E Esté também. Esté foi muito estrategista. Ela revela, não se arrepende, porque não tinha arrependimento ali. Lágrimas de crocodilo, né? Como a gente sabe aí. Tem que as pessoas, essas lágrimas de crocodilo. E é verdade mesmo. Muitas vezes as lágrimas que estão do seu lado são lágrimas de crocodilo. Tem pessoas que estão até se alegrando com a sua derrota, seu casamento, na sua vida. Tá ali chorando, você pensa que tá chorando, mas tá não. Tá se alegrando com a bagunça que tá na sua casa, na sua família. Tá se alegrando. Só você com um propósito você entende que aquelas lágrimas de crocodilo. Então ela entendeu essas lágrimas aí, ó, fingida. Então ela ali, ó, manteve a posição, manteve ali o pedido ao rei, novo decreto, lei estabelecendo a salvação do seu povo, revelou seu povo, sua cultura na hora certa. E o que é que aconteceu?
Ela instituiu Mardoqueu. Ela instituiu Mardoqueu para deixar tudo conforme, não deixar nenhuma brecha, porque a palavra do rei não volta atrás. Mas o rei também poderia o quê? Voltar atrás depois da bebida, voltar atrás depois, né? Que passar o efeito do álcool. Ela não, deixou tudo legalizado, assim, tudo amarradinho. Porque mesmo se ele pudesse voltasse atrás, nas palavras, ele não podia, nas emoções, ele não podia voltar atrás na razão, nos trâmites legais ali da corte do palácio. E ela deixou tudo amarradinho. Tudo amarrado. Você pode observar aí no livro de Esther. Tudo amarrado. Quando ela institui Mardoqueu, os novos estatutos, tudo amarrado. Garantindo a estabilidade do seu povo. A paz. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ser mulheres vivendo o propósito de Deus. Não sobre nós, não para nossos benefícios, mas para salvar uma geração que precisa. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Espero que esse episódio tenha falado ao teu coração e você entenda que, assim como Esther, você não foi levantada por um acaso neste tempo. Então, que você possa estar seguindo nossas redes sociais, né? Seguindo o podcast, compartilhando com outras amigas. Ajuda essa tua amiga a se conectar com o Pai. Ajuda. Né? Não só se fortaleça, mas fortaleça também outras mulheres. Então, se inscreva no canal, nos ajude para que a gente consiga o máximo de inscritos, para a gente fazer essa transmissão ao vivo, em tempo real, né? Com essa interação com vocês. E compartilhe com outras amigas, com os familiares, nos grupos. E saiba que você está sendo instrumento de Deus para salvar muitas vidas e muitos propósitos através dessas mulheres. Que Deus te abençoe e um excelente final de ano e um excelente 2026 para vocês. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.